FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, que diz o seguinte: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, deu-lhes sua glória. Aleluia. Essa semana nós vamos falar sobre propósito, então nós estamos iniciando a série Propósito. E é interessante essas palavras que o apóstolo Paulo, ele diz para a igreja em Roma, ele dizendo que todas as coisas vão contribuir, vão acontecer, sejam boas ou ruins, vão acontecer para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Deus, ele faz todas as coisas com propósito. Nada em toda a criação é sem propósito, é sem finalidade. Diz a palavra que antes de Deus criar o mundo, ele já conhecia o fim de todas as coisas. Ele é aquele que do início anuncia o fim de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Desde o primeiro dia em que o mundo nasceu no coração de Deus, em que o ser humano nasceu no coração de Deus, mesmo antes de começar a criar o mundo, tudo já estava no conhecimento de Deus. Deus já sabia de todas as coisas. Mas, irmã Poliana, o que você quer dizer com isso? Deus já sabe de todas as pessoas, todos. Ele já conhece todos aqueles que estarão em sua glória eterna. Todos aqueles que entrarão. Não existe surpresas diante de Deus, porque ele sabe todas as coisas. Antes de dizer haja luz, ele já sabia do final de tudo. Mas, irmã Poliana, então, por que Deus criou o mundo? Por que nós estamos aqui vivendo essa vida difícil, essa vida complicada? Por que temos que passar por todo esse processo de sofrimento, de dor? Por que temos que passar pelo pecado? Por que temos que passar por tudo isso? Por quê? Porque se não passássemos por tudo que passamos, se a humanidade não passasse por tudo que ela passou, ela jamais conheceria Deus como nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Infelizmente, se não entrássemos nesse processo da humanidade, jamais poderíamos amar a Deus de verdade, como Ele é digno, como Ele merece ser amado. Para quem não conhece a história, a origem do inimigo das nossas almas, o Satanás, o capeta, o capiroto, o Lúcifer, o diabo, diz a palavra de Deus lá em Ezequiel e lá no profeta Isaías, que ele era um querubim ungido, criado para proteger. Ele foi feito por Deus para proteger o jardim de Deus. Diz a palavra que ele andava no meio das pedras afogueadas, as pedras preciosas. O corpo dele, o corpo do Lúcifer, que era um anjo de luz. A Bíblia não fala que o nome dele era Lúcifer, mas a palavra Lúcifer vem de anjo de luz. O corpo dele era coberto de pedras preciosas, de tudo. E ele se achava maravilhoso. Dentro dele surgiu o pecado. O pecado nasceu da vaidade de Satanás. Por isso que a grandeza, soberba, as pessoas que se acham autossuficientes, que se acham melhores do que as outras, que se acham boas demais e começam a se ensoberbecer, elas têm a síndrome de Lúcifer, porque o diabo, o pecado nasceu dentro dele a partir do momento que ele achou que ele era bom demais para ficar aonde ele estava. Ele merecia um alto posto, ele queria adoração, ele desejava adoração
que Deus tem, porque diz a palavra que Deus está rodeado por querubins e serafins, que o tempo todo ficam clamando uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Diz a palavra do Senhor que o inimigo, que o Lúcifer até então ele não era inimigo, ele era um anjo de luz, um anjo do bem, criado para o bem, mas dentro dele, a vaidade dentro dele, ele achar que ele era bom demais e querer ser igual a Deus, fez com que ele fosse expulso do céu. Ele convenceu, gente, uma terça parte dos anjos para se rebelarem junto com ele, para que ele fosse igual a Deus, para que ele recebesse adoração também. Ele quis se autopromover, ele quis rebelar-se contra Deus, mas Deus já sabia de todas as coisas, porque Deus, ele conhece, a presença dele está em todo o universo. Não existe nenhum pensamento do homem, não existe nada que o homem possa esconder de Deus. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 139 ou 36, se eu não me engano, que para onde eu vou fugir do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Se eu subo no céu, o Senhor lá está. Se eu desço ao mais profundo do abismo, o Senhor lá está. Deus está em todos os lugares. E Ele não está só em todos os lugares, como Ele conhece todos os pensamentos. Como, Poliana? Como Deus pode fazer isso? Nós não conseguimos entender isso, porque a nossa mente é limitada. Nós estamos e podemos estar apenas em um lugar de cada vez. Não temos essa capacidade, então nós não podemos entender ao certo a grandeza de Deus. Mas Deus já sabia de todas as coisas. E quando Lúcifer foi, junto com a sua rebelião, colocar em prática o seu plano, que ele já estava há tempos, sabe-se lá quantos anos, talvez até milênios, sei lá quanto tempo ele gastou para convencer uma terça parte dos anjos do céu para ir junto com ele. Mas diz a palavra que quando ele foi lá executar o seu plano de rebelião, Deus já sabia. Deus não deu vez. Um fogo saiu de dentro dele, ele foi expulso do céu. Jesus disse quando estava aqui na terra: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E diz a palavra de Deus que daí em diante, meu povo, começou a batalha entre o bem e o mal. E aí acontece o seguinte: Deus, ele planejou criar a humanidade. E é importante nós entendermos que por mais que exista maldade no mundo, que por mais que exista todas as coisas que acontecem hoje de ruim, Deus, ele criou as coisas e criou o mundo por amor a mim e a você. Imagina, Deus conheceu você antes mesmo de te criar, antes mesmo de você nascer. Ele me conheceu mesmo antes de nascer, antes mesmo do mundo ser criado, ele me conheceu. Ele sabia que quando ele demonstrasse o amor dele a mim, eu retribuiria esse amor amando ele com toda a minha vida, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Que ele seria a pessoa mais importante para mim em todo o universo. E que eu o amaria não porque eu seria obrigada, que eu o amaria não porque eu fui feita para amá-lo, que eu o adoraria não porque eu fui feita para adorá-lo, mas eu o adoraria por escolha. Eu o adoraria porque eu quero. Eu o adoraria porque eu reconheço que ele é tudo que eu preciso, que ele é o amor da minha vida. Imaginem, uma multidão de filhos que Deus já conheceu desde o princípio, que nasceram dentro do coração dele. Essa multidão de filhos precisava nascer. Essa multidão de filhos precisava existir. E eu quero dizer para você, meu querido, Deus já sabe, ele conhece você. Antes mesmo de você entregar a sua vida para ele, ele já te conhecia. E eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos entender. A minha pergunta sempre para mim mesma é: Senhor, eu sei que o Senhor sabe o futuro. Eu sei que o Senhor sabe quem vai entrar na glória. E eu oro para que o Senhor me ajude. Eu quero estar no meio desse povo. Eu quero estar no meio dessas pessoas. O Senhor sabe do amanhã. Por favor, me ajude. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, Deus conheceu de antemão os seus. Ou seja, antes de tudo existir, Deus já conheceu. Não porque ele determinou que só fulano, ciclano, beltrano seja salvo. Não, mas porque ele conhece o futuro. Todos nós temos o direito de escolha. Todos nós temos o direito de escolher.
A oportunidade da vida eterna é para todos. Por isso que Jesus veio se doar. Ele se entregou para que todos nós pudéssemos ter o acesso, ter o direito. Mas a escolha é de cada um de nós. Todos nós temos o direito de escolher. E diz a palavra que Deus conheceu de antemão porque Ele sabe o futuro, Ele sabe do amanhã, Ele sabe das coisas que vão acontecer. A esses Deus predestinou para se tornarem semelhantes ao seu Filho Jesus, para serem iguais à imagem do seu Filho Jesus. O que significa isso? Que a partir do momento que Deus conheceu o seu coração, Ele conheceu você, Ele predestinou você. Ele planejou trabalhar em você para que você fosse igual à imagem de seu filho. E qual é a imagem do Filho de Deus? A própria imagem de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Deus nos planejou para sermos iguais ao seu Filho Jesus, para que pudéssemos amar como Ele amou. Às vezes olhamos para a gente mesmo e pensamos: Deus, eu não vou conseguir melhorar, eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor. Quantas pessoas se odeiam, não gostam do seu jeito, não gostam de si mesmas, têm uma implicância consigo mesmas, porque só tomam escolhas erradas, só fazem escolhas erradas, só decidem coisas erradas. Mas o Senhor nos predestinou para sermos semelhantes ao seu Filho. Isso está para mim e para você. Isso está posto sobre nós, então nós precisamos entender. Nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, a fim de que Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, Ele chamou. Você foi chamado. Você não aceitou Jesus por acaso, você não foi encontrado por acaso. Jesus te chamou e depois de te chamar, Ele te justificou, te declarou justo nas regiões celestiais. Por isso não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Por isso não existe mais passado para quem está em Cristo Jesus, porque Deus nos declara justos por Jesus nas regiões celestiais. Ele diz: esse aqui agora é meu filho, essa aqui agora é minha filha. Ela está justa, não pelas obras dela, mas pela obra do meu filho Jesus. Porque ele se entregou, agora ele está declarado justo. Eu justifiquei. Na mesma lei que fomos condenados, que fomos declarados culpados pelos nossos pecados, nós fomos pelo mesmo Deus declarados justos pelo amor, pelo seu grande amor. Depois de nos declarar justos, Ele nos deu a sua glória, Ele nos deu posição de filho, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu direito, Ele nos deu poder, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos na terra debaixo da glória de Deus. Nós estamos na terra vivendo cheio da glória de Deus. E qual é a glória de Deus? O poder que criou todas as coisas. Tudo que existe declara a glória de Deus, que é o seu poder. E nós somos os instrumentos da glória de Deus. Então nessa semana nós vamos discorrer, vamos falar sobre alguns personagens, nós vamos entender um pouco sobre essa questão do propósito. Nada é por acaso, tudo tem um propósito e Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a partir do momento que eu amo, porque Ele me amou primeiro, tudo na minha vida agora contribui para o meu bem, porque fui chamada pelo propósito de Deus. Não é por acaso. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entender um pouco que nada, absolutamente nada do que estamos vivendo é por acaso. O Senhor não é, Pai querido, uma pessoa, um estrategista que deixa pontos soltos na história. Não, o Senhor é perfeito. O Senhor fez todas as coisas para o teu louvor, porque dentro disso nós estávamos dentro desse plano. Tudo é por nós. O Senhor fez o mundo por nós. O Senhor fez todas as coisas por nós. Tudo é por nós.
Nós somos o centro do Senhor e o Senhor é o nosso centro. Que nós possamos entender isso. O Senhor em nós e nós em Ti. Que nós possamos entender, Senhor. Que nós possamos compreender. A vida é difícil. Existem momentos complicados. Existem momentos tão difíceis de lidar com eles. Mas em tudo o Senhor está conosco. Em tudo o Senhor está presente. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai querido, formar e trazer ao nosso entendimento que tudo está dentro do propósito do Senhor. Nós precisamos aprender a viver uma vida debaixo do Teu propósito. Porque quando nós vivemos pelo propósito pelo qual o Senhor nos chamou, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Eu oro por cada pessoa que me acompanha nessa hora. Que o Senhor visite cada lar, cada vida, cada coração. Que o Senhor visite os enfermos. Que o Senhor possa, Pai querido, cooperar, fazer as coisas voltarem para o nosso bem. Porque nós sabemos que o Senhor não faz nada por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. E nós temos hoje o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor em nosso favor. Porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu te louvo, Senhor. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém e amém.